Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso Perdendo Medo de Falar em Público. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante antes de dar o caminho certeiro para perder esse medo. Por quê? Muita gente olha para o caminho certo sem observar os caminhos que são errados, ou seja, aquilo que você não deve praticar. E o grande problema está nisso. Os erros no âmbito das apresentações são repetidos. Normalmente a gente tem erros que são praticados por todo tipo de palestrante, apresentador, orador, e a gente fica repetindo aquele erro. Vai gerando trauma, vai gerando bloqueio, vai gerando também baixa performance. Então, primeiro você precisa saber o que não fazer em uma apresentação, em uma fala, em qualquer tipo de ambiente onde você esteja. E aqui eu vou elencar para você 5 coisas que todo mundo faz de errado na hora de fazer uma apresentação, para que você tenha uma noção básica do que não fazer e porque provavelmente você tem os seus traumas e os seus bloqueios que geram a sua baixa performance. Então vamos falar dos 5 erros que todo mundo comete em uma apresentação. Primeiro erro é não se planejar ou se preparar. É o cara que, por exemplo, ele tenta colocar na cabeça dele que ele vai apresentar na base do improviso. Isso é muito comum. Eu te confesso que quando eu comecei a fazer uma apresentação, comecei a fazer palestra, aula, eu tentava muito improvisar. Eu dizia assim pra mim mesmo, eu era tão bom e confiante que eu não precisava ter uma estrutura lógica na minha cabeça. E eu acredito de verdade que muito da minha crença veio porque eu tinha muito professor na faculdade que era ruim, tentava fazer umas estruturas com slides, falar tudo lendo o que tinha no slide e acabava me gerando um bloqueio. Então na minha cabeça eu tinha que estruturar, feito aqueles professores era uma coisa ruim. E é claro que eu parti para um outro lado, que era tentar improvisar, que também é ruim. Nem você deve estar lendo o que tem nos slides. Eu tenho um vídeo específico lá no YouTube onde eu falo como utilizar slides da forma correta, nem eu devo improvisar totalmente. Tem uma frase que eu sempre digo nos meus treinamentos: improviso é para amador. Para pensar um pouquinho de verdade, você contrataria um advogado que não é formado em direito? Você contrataria um médico que não é formado em medicina? Então por que você contrataria um apresentador, um palestrante, um orador para falar para você sem ter uma estrutura na cabeça? O cara que vai falar qualquer coisa que vier à cabeça. Ninguém vai contratar um cirurgião que não sabe fazer cirurgia, cara. É claro que você tem que ter uma estrutura básica na cabeça. E essa estrutura vem de uma preparação e de um planejamento. Qualquer tipo de apresentação precisa disso. Quem é o teu público? Onde é que você vai se apresentar? Você vai ter recursos tecnológicos à sua disposição? O que você vai falar durante a sua apresentação? Tem um início, um meio e o fim? Será que você está realmente preparado para aquele dia, inclusive no seu estado emocional? Tudo isso afeta a sua performance. E a preparação e o planejamento servem para evitar o improviso. Mas, Cílio, peraí, você está me dizendo então que eu nunca vou improvisar? Não estou dizendo isso. O que eu estou te dizendo é que se você planeja a sua apresentação toda com base em improviso, você está sendo amador. O improviso ele pode acontecer de vez em quando. Por exemplo, de vez em quando eu dou um exemplo para clarear melhor minha ideia, eu trago um insight diferente, alguma coisa, mas a minha palestra quase que toda, quase que 100% é estruturado dentro de uma lógica que leva a compreender o raciocínio que eu quero apresentar para o meu público. Então planejar e preparar é a base de qualquer apresentação. Se você não faz isso, que é o que normalmente as pessoas não praticam, você está agindo de forma errada, de forma amadora. E isso vai te gerar um problema, porque você vai pro palco, a sua performance vai ser baixa, vai gerar um trauma, um bloqueio e uma baixa performance. Um segundo erro que acontece também é que as pessoas querem fazer da primeira apresentação algo muito grande. Então o cara não tem experiência, ele não tem técnica, ele não treinou o suficiente e ele tem um evento marcado para ele falar com 200 pessoas. Isso realmente é problemático. Por quê? Como é que eu vou falar para 200 pessoas em um nível muito grande de pluralidade, pensamentos e de crenças, sem ter o preparo adequado para estar naquele palco? É claro que eu posso gerar um trauma naquele momento, eu posso gerar uma baixa performance, eu posso gerar um nervosismo excessivo. Então um erro muito comum é querer já ser estrela antes de ter treinado o suficiente para ser uma estrela. E deixa eu te falar, é claro que você vai ser uma estrela, é claro que você já é uma estrela, mas você tem que adequar o seu palco ao seu nível de profissionalismo. Ninguém começa jogando, por exemplo, como jogador de futebol profissional, uma Copa do Mundo. O cara vai começar jogando devagar, vai jogar primeiro um campeonato local, depois vai passar por um regional, para depois chegar a uma seleção brasileira. Ninguém começa de cima, você tem que ir galgando os passos, você tem que ir aos poucos. Você vai mantendo um ritmo até que você fica profissional naquela parada. Assim como falar em público é também uma profissão e te leva a ter estágios de melhoria até você se tornar um bom profissional naquilo que você faz. Uma pessoa que desenvolve uma técnica, uma habilidade. Falar é uma técnica e uma habilidade natural. Um terceiro erro muito comum e que a gente já comentou superficialmente é que as pessoas têm uma grande tendência a colocar o amadorismo, o improviso como base de uma apresentação. Você, por exemplo, coloca na sua cabeça e na sua mente que o seu estágio já é suficiente, que você não precisa de estrutura. Então você vai para uma palestra, você pega o microfone e começa a falar de diversas coisas que às vezes você não deveria falar. Às vezes você tem uma linguagem agressiva ou você tem uma linguagem muito comedida, introvertida, que não se adequa à pegada do teu público ou mesmo do ambiente onde você está. Esse improviso, ele gera também traumas, porque você acaba dizendo que não deveria dizer ou esquecendo de dizer alguma
uma coisa que era muito importante pro teu público. Repito, improviso é para amador. Quarto erro muito comum é que as pessoas não sabem utilizar os recursos tecnológicos de forma adequada. Aqui eu não estou dizendo para você que as pessoas não devem utilizar recursos tecnológicos. Devem sim. Inclusive, utilizar recursos tecnológicos mostra profissionalismo. Então, utilizar slides, utilizar música, microfone correto, faz com que você tenha uma boa performance. No meu curso PWS, por exemplo, eu ensino os tipos de microfones que você pode utilizar e como utilizar em cada tipo de ambiente. Então, na medida em que eu sei utilizar os recursos tecnológicos a meu favor, eu consigo impactar melhor as pessoas. Uma música que entra na hora certa, um slide que serve como uma imagem para impactar o meu público, frases de efeito e assim por diante. Quanto mais eu utilizo as minhas ferramentas a meu favor, melhor vai ser a minha performance. Mas para pensar um pouquinho. Tudo isso, esses recursos tecnológicos, são apenas ferramentas. A sua performance é o que define se você vai ser um bom orador ou não. Então, por isso, o quinto erro que eu já adiantei aqui é a baixa performance do profissional. Aquela pessoa que vai apresentar, que vai falar. Normalmente a gente pode estar com energia muito baixa, a gente pode estar despreparado, com falta de técnica, pode estar desacreditado e tudo isso gera baixa performance. Eu sempre gosto de dizer que o público consegue ler o seu estado emocional, seja pelo seu olhar, seja pela sua expressão corporal, seja pela sua movimentação no palco, o público percebe isso. E estar em cima do palco com a baixa performance gera uma leitura negativa do teu público. Então você precisa se animar, você precisa se colocar para cima antes de colocar as pessoas também para cima. Antes de querer que as pessoas mudem de comportamento, você precisa mudar o seu próprio comportamento. Antes de você querer que as pessoas sejam um exemplo, você precisa ser exemplo daquilo que você ensina. Então mentaliza isso, coloca dentro de você e vive aquilo que você declara. Outra frase que eu gosto muito, que eu criei é: viva do que você declara e nunca declare aquilo que você não vive. Então seja autêntico, seja verdadeiro naquilo que você fala, para que as pessoas percebam isso também energeticamente. Percebam em você a energia que você quer passar para eles, porque só assim você vai conseguir se conectar em profundidade com o teu público. Isso aqui são erros comuns, é claro, e é claro, você precisa desenvolver, você precisa treinar, você precisa aos poucos ir melhorando e passando de estágio para estágio para poder se transformar num orador incrível, num orador que a gente chama dentro do nosso treinamento de orador Power Speech, o nosso curso PWS. Mas aqui eu vou te ensinar, ainda nas outras videoaulas, um passo a passo, um roteiro de como acabar com esse medo de falar em público. Então, por isso, não deixa de assistir as próximas videoaulas, principalmente para você aprender e praticar o roteiro que eu tenho para você. Lembrando que também tem todo um conteúdo à sua disposição, lista de transmissão, vídeos no YouTube, lives no Instagram, entre outras coisas, especialmente preparados para você perder esse medo de falar em público. Então, usufrui tudo isso, participa e dá o teu melhor, porque você só vai conseguir ser extraordinário quando a sua performance também for extraordinária, beleza? Espero que você tenha gostado. Até a próxima videoaula. Valeu, pessoal!